Um beijo acidental após o acidente. E o CEO milionário nunca mais esqueceu a garota pobre. Descubra como. A chuva caía como uma cortina interminável, lavando as ruas vazias da pequena cidade. O som das gotas batendo no telhado do velho café era o único que quebrava o silêncio da madrugada. Lívia enxugou o balcão pela terceira vez, cansada, enquanto o relógio na parede marcava 23h47. Era mais um dia longo que terminava igual a todos os outros, com ela contando as moedinhas do caixa e sonhando com uma vida menos apertada. O café, simples e escondido na beira da estrada, raramente recebia clientes naquele horário. Mas naquela noite algo parecia diferente. Um vento frio atravessava a janela mal vedada e o farol de um carro, ao longe, cortou a escuridão. Lívia ergueu os olhos e, por um instante, pensou ter visto o destino se aproximar. O som de pneus derrapando veio em seguida. Um barulho seco, um estouro metálico e depois, silêncio. O coração dela disparou. Sem pensar, pegou o casaco, correu para fora e encarou o cenário. Um carro preto luxuoso havia colidido violentamente contra uma árvore, a poucos metros da curva. A chuva tornava tudo mais difícil de enxergar, mas a fumaça saindo do capô denunciava o perigo. "Meu Deus!" murmurou correndo até o veículo. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. A cada segundo, o cheiro de gasolina se tornava mais forte. Lívia puxou a maçaneta, mas a porta estava travada. Dentro, podia ver o homem inconsciente, com o rosto cortado e o cinto de segurança pressionando-lhe o peito. Sem hesitar, ela procurou uma pedra e quebrou o vidro lateral. Os estilhaços cortaram sua mão, mas ela ignorou a dor. Enfiou o braço pela janela, destravou a porta e conseguiu abri-la com esforço. A fumaça aumentava. O motor começava a chiar. "Ei, moço!" chamou, tentando acordá-lo. "Você precisa sair daqui." O homem abriu levemente os olhos, confuso, murmurando algo incompreensível. A chuva caía forte e a água fria misturava-se ao sangue que escorria de sua testa. Lívia o segurou pelos ombros e o puxou para fora, gemendo com o peso. Ele era alto, forte, vestia um terno caro, agora encharcado e sujo de lama. Um homem claramente fora do mundo dela. Mas naquele momento era apenas alguém lutando para sobreviver. Com um último impulso, ela conseguiu afastá-lo do carro, que logo começou a pegar fogo. O clarão iluminou o rosto dele, e por um instante, Lívia viu os traços perfeitos de um homem que parecia saído de uma revista, mas havia medo, dor e fragilidade ali. Ela o deitou no chão, tremendo, tentando mantê-lo acordado. "Ei, moço, olhe para mim." Sua voz era firme, mesmo com os lábios batendo de frio. "Fique comigo, tá? A ambulância já vem." Mas ela sabia que não vinha. Não havia sinal de ninguém naquela estrada, e o celular dela, encharcado, não ligava. Então, sem alternativa, ela decidiu que não o deixaria ali. Tentou arrastá-lo até a entrada do café, gemendo de esforço. A chuva parecia querer apagá-los do mundo. Quando finalmente conseguiu colocá-lo sob o toldo, ele murmurou algo que ela não entendeu. "Shhh, você vai ficar bem", disse, apoiando a cabeça dele em seu colo. Os minutos passaram, lentos e pesados. A luz do carro queimando iluminava a estrada deserta. Lívia olhou para o rosto dele e sentiu uma pontada estranha no peito. Era como se já o conhecesse de algum lugar, talvez de uma reportagem ou de uma tela de TV. Mas o pensamento desapareceu quando ele tossiu, e ela apenas segurou sua mão. O homem abriu os olhos com dificuldade, tentando focar nela. "Onde eu estou?" murmurou com voz rouca. "Seguro agora", respondeu. "Fique quieto, você está ferido." Ele tentou se mover e ela o impediu. Nesse movimento, o corpo dele deslizou um pouco e os rostos ficaram muito próximos. Ela sentiu o hálito quente e o perfume leve de algo caro, contrastando com o cheiro de fumaça e chuva. Um trovão estourou no céu e ele virou o rosto sem querer, o suficiente para que seus lábios se tocassem por um breve instante. Foi acidental, rápido, mas intenso o bastante para congelar o tempo.
Lívia recuou imediatamente, assustada, levando a mão à boca. Desculpa, gaguejou vermelha. Joe. Ele tentou falar algo, mas desmaiou novamente, e o coração dela se apertou. Minutos depois, a sirene de uma ambulância cortou o silêncio. Quando os paramédicos chegaram, encontraram uma garota coberta de lama e sangue, chorando em silêncio ao lado de um homem desacordado. Ele vai sobreviver? Perguntou com a voz trêmula. Graças a você, sim, respondeu o socorrista. Lívia respirou fundo, sem entender por que as lágrimas insistiam em cair. Talvez fosse alívio, talvez fosse o impacto, ou talvez algo mais profundo que ela ainda não sabia nomear. Quando a ambulância partiu, levando o homem que ela nem conhecia, o barulho da chuva pareceu mais alto. Ela olhou para o céu e murmurou: por favor, que ele viva. O fogo do carro se apagava ao longe, mas algo novo queimava dentro dela. Uma sensação estranha, quente e silenciosa. Naquela noite, uma garota pobre havia salvado um homem poderoso. E, sem saber, aquele beijo acidental havia mudado o destino dos dois para sempre. O hospital cheirava a desinfetante e silêncio. As luzes brancas feriam os olhos e o som dos passos apressados dos enfermeiros ecoava pelos corredores. Lívia estava sentada em uma cadeira de metal, o casaco encharcado ainda nos ombros, as mãos machucadas e um corte no pulso esquerdo, coberto por um curativo improvisado. Fazia horas que estava ali, observando as portas da sala de emergência se abrirem e fecharem. Ele vai sobreviver? Perguntou pela terceira vez a enfermeira, que só respondeu com um olhar cansado e uma frase ensaiada. Estão fazendo o possível, moça. Mas o possível soava como uma tortura. Lívia não sabia o nome dele, nem quem era. Só sabia que aquele homem, de terno caro e rosto machucado, estava vivo por pouco. E por algum motivo, isso importava mais do que deveria. Quando finalmente a médica apareceu, Lívia se levantou de um salto. Ele vai ficar bem? Sim, disse a médica, tirando a máscara. Algumas costelas quebradas, uma concussão leve, cortes e hematomas, mas ele é forte, vai se recuperar. Lívia suspirou, aliviada. As pernas, cansadas, quase falharam. Eu posso vê-lo? Perguntou hesitante. Parente? A médica questionou. Lívia gaguejou sem saber o que dizer. Não, só eu encontrei ele no acidente. A médica arqueou a sobrancelha. Tudo bem, só por alguns minutos. Lívia entrou no quarto silencioso, onde o barulho das máquinas era o único som. Ele estava ali, deitado, conectado a tubos e monitores, o rosto agora limpo, bonito, até demais. Havia algo de poderoso nele, mesmo dormindo. O tipo de homem que parecia ter o mundo aos pés, e ainda assim, naquele instante, estava vulnerável. Ela se aproximou devagar, segurando as próprias mãos. Oi, sussurrou. Você não me conhece, e eu também não sei quem você é, mas você vai ficar bem, tá? Ficou alguns minutos ali, observando a respiração dele. Uma parte dela queria ir embora, esquecer tudo. Outra parte não conseguia. A lembrança do beijo acidental voltou como um relâmpago, rápida, confusa e impossível de apagar. Foi um acidente, repetia para si mesma. Mas por que o coração batia tão forte quando ela pensava nisso? Antes que pudesse entender, uma voz grossa interrompeu o silêncio. Com licença, senhorita, quem é você? Ela se virou assustada. Um homem de terno preto, expressão rígida, estava na porta. Eu o encontrei, respondeu nervosa. Eu estava perto do local do acidente. O homem a observou de cima a baixo, avaliando cada detalhe. As roupas simples, o cabelo molhado, as mãos feridas. Então, é você. A moça que salvou o Sr. Moretti, Lívia piscou. Sr. Moretti? Arthur Moretti, disse o homem, CEO do Grupo Moretti Internacional. As palavras ficaram suspensas no ar. Lívia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela tinha salvado um dos homens mais ricos e influentes do país. O segurança continuou. O senhor Arthur está inconsciente. A família e os advogados chegarão pela manhã. Posso pedir que não fale disso a ninguém, por favor?
Claro que não, respondeu de imediato. Eu não quero nada. Só queria saber se ele estava vivo. O homem assentiu, ainda desconfiado. O hospital vai cobrir suas despesas médicas. E... Obrigado pelo que fez. Quando ele saiu, Lívia olhou novamente para Arthur. CEO, ela pensou, rindo de si mesma. Claro, um homem assim nunca nem saberia meu nome. Mesmo assim, algo a fez se aproximar mais uma vez. Ela ajeitou o lençol, tocou levemente a mão dele e murmurou. Só não morra, tá? O mundo ainda precisa de pessoas que saibam agradecer. No dia seguinte, Arthur acordou. A luz da manhã atravessava as cortinas e a cabeça latejava. O som dos aparelhos o irritava, mas a primeira coisa que sentiu foi um perfume leve, floral, doce, simples. Por um instante, achou que estava sonhando. A imagem de uma moça de olhos grandes e expressão aflita veio à mente. Uma voz suave, molhada de chuva. Um toque quente. E um beijo? Não. Devia ter sido delírio. Senhor Moretti, o senhor está acordado, disse uma enfermeira entrando. Como se sente? Confuso, murmurou ele. Havia alguém aqui ontem. Uma garota. A moça que o resgatou, respondeu ela. Foi ela quem o tirou do carro antes da explosão. Salvou sua vida. Arthur ficou em silêncio, tentando se lembrar. Viu flashes, o som da chuva, o calor das mãos dela, a voz que dizia, fique comigo. Mas o rosto, ele não conseguia reconstruir completamente. Ela deixou o nome? Perguntou. Só disse que se chamava Lívia. Lívia. O nome soou familiar, quase íntimo. Arthur Moretti, o homem acostumado a contratos milionários e decisões frias, sentiu algo novo. Uma curiosidade que ia além da gratidão. Quem era aquela mulher? E por que, entre tantas memórias confusas, o toque dos lábios dela parecia o único detalhe nítido? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lívia voltava ao trabalho no café. As mãos ainda doíam, mas o coração doía mais. Não sabia por que aquele desconhecido ocupava tanto espaço na mente dela. Ele deve ter acordado, pensou, enquanto servia café a um cliente. E, com certeza, nem lembra de mim. Mas ela estava errada. Naquele mesmo instante, Arthur Moretti, deitado em um quarto de hospital, cercado por flores caras e repórteres do lado de fora, olhava para o teto e repetia em silêncio o nome que ecoava como uma promessa. Lívia. E foi nesse exato momento que o destino começou a escrever o segundo capítulo de um amor que nenhum dos dois jamais teria imaginado. O hospital estava silencioso naquela manhã, exceto pelo zumbido das máquinas e o clique ritmado dos sapatos do pessoal de enfermagem. Arthur Moretti ainda estava fraco, com o braço enfaixado e hematomas visíveis no rosto, mas acordara completamente consciente. Apesar da dor física, a mente dele estava confusa por outro motivo. Não conseguia parar de pensar na garota que o havia salvado. Lívia entrou no quarto devagar, hesitando. Vestia roupas simples, o cabelo ainda úmido da chuva da noite anterior, e segurava na mão um pequeno pacote com comida que tinha feito antes de sair de casa. Bom dia, disse timidamente. Trouxe algo para você comer. Acho que não teve tempo de jantar ontem. Arthur olhou para ela, tentando manter a compostura. Nunca imaginara que alguém assim, tão simples, pudesse despertar sentimentos tão intensos. Seu coração batia acelerado, como se estivesse tentando avisá-lo de algo que ele ainda não entendia. Obrigado, disse com a voz rouca. É muito gentil da sua parte. Ela sorriu, mas era um sorriso tímido, quase envergonhado. Não precisa agradecer, só quero ter certeza de que você está bem. Ele sentiu uma pontada estranha. A sinceridade dela era tão pura que era quase dolorosa. Como você se chama? Mem, perguntou ele, incapaz de desviar o olhar. Lívia, respondeu ela. E você é... Ele suspirou, hesitando. Arthur. Arthur Moretti. O nome soou estranho em sua própria boca, mas ao mesmo tempo parecia correto. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa, mas não disse nada. Apenas observava.
Um silêncio confortável se instalou, interrompido apenas pelo som distante de passos. Arthur percebeu que precisava se mover para não perder a coragem. Lívia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Ela se aproximou, curiosa, mas mantendo certa distância. Ontem, começou ele, a voz baixa, quando você me segurou, você me beijou. O rosto de Lívia mudou imediatamente. Os olhos se arregalaram e a cor subiu às bochechas. Não, gaguejou, recuando alguns passos. Foi acidental. Eu sei, disse Arthur tentando sorrir, mas eu não consigo tirar da cabeça, não consigo esquecer. Ela olhou para ele, hesitante. Um misto de constrangimento e algo inexplicável atravessou seus olhos. Foi só um momento estranho, disse tentando rir, mas a voz falhou. Arthur deu um passo à frente, com cuidado para não assustá-la. Estranho ou não, mudou algo em mim. Ele fez uma pausa, sentindo a vulnerabilidade pela primeira vez em sua vida. Eu não sei como explicar. Ela respirou fundo, sentindo o mesmo efeito, embora tentasse negar. O quarto parecia ter diminuído de tamanho, como se o mundo inteiro tivesse se condensado naquele espaço, apenas para eles dois. E então, aconteceu. Um tropeço pequeno, quase imperceptível, enquanto ela tentava colocar a comida sobre a mesa. Arthur, tentando ajudá-la, segurou seu braço. No movimento, seus rostos se aproximaram demais, e os lábios se tocaram novamente. Diferente do beijo acidental da noite anterior, este foi breve, mas intenso e impossível de ignorar. Um choque percorreu o corpo de ambos, um calor que não tinha explicação, mas que parecia destinado. Eles se afastaram imediatamente, respirando rápido, os olhos arregalados, em silêncio. Lívia começou, sem conseguir terminar. Shh, está tudo bem, disse Arthur, com a voz rouca, tentando recuperar o controle. Não precisamos falar nada agora. Os dois ficaram ali, imóveis, com o coração disparado. Nenhum dos dois queria admitir, mas algo havia mudado para sempre. Arthur olhou para ela e, pela primeira vez, não via apenas a garota que o havia salvo. Via coragem, bondade, algo raro no mundo em que vivia. Lívia olhou para ele e, pela primeira vez, não via apenas um homem rico e inacessível. Via fragilidade, humanidade e algo que mexia com seu coração. O resto da manhã passou como um borrão. Palavras desnecessárias, olhares furtivos, risadas nervosas. Cada toque acidental, cada gesto simples, parecia carregar uma eletricidade silenciosa, impossível de ignorar. Arthur percebeu que algo dentro dele estava mudando. Não era apenas gratidão, mas uma atração intensa e sincera. E Lívia, por mais que tentasse racionalizar, sentia a mesma coisa. Quando a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais, ambos recuaram, como se um segredo invisível tivesse sido quase revelado. "Está tudo bem com vocês?" perguntou confusa ao ver a tensão no ar. Arthur apenas assentiu, com um leve sorriso, enquanto Lívia desviava o olhar. Por dentro, ambos sabiam que aquele beijo não seria o último. Não apenas o beijo, mas aquele encontro, aquele acidente, aquela noite de chuva, havia mudado suas vidas para sempre. E naquele instante, sem palavras, sem promessas, o destino começava a escrever o capítulo mais importante da história deles. Um capítulo que ninguém podia prever, mas que ambos sentiam no fundo do coração. Algo profundo e irreversível havia começado. Os dias que se seguiram ao acidente foram estranhos para Lívia. O café na estrada, antes silencioso e previsível, parecia menor, quase insignificante. Seu coração e sua mente estavam presos ao homem que tinha salvado, Arthur Moretti, o CEO milionário cujo rosto e beijo acidental não saíam de sua memória. Ela continuava a trabalhar normalmente, tentando não pensar no que acontecera, mas cada detalhe, cada memória daquela noite voltava com força.
A imagem dele deitado, vulnerável, e a sensação de calor quando os lábios dele se tocaram novamente no hospital ficavam repetidamente na sua mente. Do outro lado da cidade, Arthur estava igualmente perturbado. Em sua imensa cobertura, cercado por móveis caros e obras de arte que ele nunca realmente apreciava, ele se pegava lembrando do toque de Lívia, do cheiro da chuva e da textura da sua mão. Ele tinha tudo, mas sentia que lhe faltava algo essencial, algo que apenas ela poderia lhe dar. Sem conseguir ignorar, Arthur tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos. Queria vê-la novamente, mas não de forma casual. Ele queria que fosse oficial, inevitável, real. "Quero que ela venha trabalhar comigo", anunciou Arthur em uma reunião com seu assistente executivo. "Ela me salvou. Quero conhecê-la melhor." O assistente arqueou as sobrancelhas. "Senhor, você sabe que ela é uma garota simples, do café da estrada. Nosso ambiente..." Começou, mas Arthur interrompeu. "Eu não me importo com protocolos ou status. Quero que ela venha." Enquanto isso, Lívia recebeu uma proposta inesperada, uma oferta de emprego em uma das empresas de Arthur. A mensagem era formal, mas direta. "Por sua coragem e coragem ao salvar meu cliente, convidamos você a trabalhar conosco temporariamente." Ela ficou paralisada ao ler. Trabalhar para o homem que ela nunca imaginaria encontrar novamente, um CEO milionário, era surreal. E ainda havia a lembrança do beijo acidental, do calor, da proximidade. No primeiro dia, ela entrou no prédio luxuoso, impressionada e intimamente assustada. O saguão era enorme, com lustres de cristal e paredes de mármore que refletiam cada passo. Pessoas bem vestidas passavam apressadas, com semblantes sérios e pressa nos olhos. Ela se sentiu pequena, deslocada, mas Arthur a observava de longe, um sorriso discreto no rosto. Ele queria que ela sentisse segurança, mas também sabia que aquele mundo poderia esmagá-la. Os primeiros contatos foram tensos. Colegas olhavam para Lívia com curiosidade e certo desprezo. "É a garota do acidente?" cochichou alguém rindo. "Deve ter sorte de estar aqui", disse outro, insinuando que alguém tão simples jamais deveria cruzar o mundo deles. Mas Arthur interveio discretamente. "Lívia ficará em meu projeto. Tratem-na com respeito." Ela agradeceu com um aceno tímido, sentindo a diferença entre o mundo de Arthur e o seu próprio. Cada gesto dele era cuidadoso, cada olhar cheio de atenção, mas o contraste entre os dois mundos era evidente. Ele, acostumado a decisões milionárias, contratos, viagens privadas, ela, acostumada a servir café e contar moedas. Mesmo assim, algo no modo como ele a olhava, com paciência, curiosidade e admiração genuína, a fazia se sentir segura, importante e estranhamente conectada. O beijo acidental e o cuidado dele no hospital tinham criado algo que nenhum luxo, nenhuma riqueza ou protocolo poderia apagar. No final do dia, Arthur se aproximou dela no elevador. "Como foi seu primeiro dia?" perguntou, tentando parecer casual, mas com a voz baixa, quase insegura. "Diferente e assustador", respondeu Lívia, olhando para o chão. "Mas, bom, de certa forma." Ele sorriu levemente. "Vai se acostumar, mas saiba que estou aqui se precisar de algo." E naquele momento, Lívia percebeu que não estava apenas entrando em um novo emprego, estava entrando em um novo mundo, cheio de regras, luxo e expectativas, mas também cheio de emoções que ela jamais havia sentido antes. Arthur, por sua vez, percebeu que nenhuma riqueza ou poder poderia substituir o impacto que aquela garota simples havia causado em seu coração. Os mundos eram diferentes, sim, mas algo dentro de ambos sabia que, de alguma forma, eles estavam destinados a se encontrar, a se tocar novamente e a mudar para sempre a vida um do outro. Enquanto o elevador descia silencioso, ambos olhavam em direções diferentes, mas o pensamento do beijo acidental e a força do encontro permaneciam vivos, como um fio invisível conectando duas almas destinadas a se descobrir. Os dias seguintes à entrada de Lívia no universo de Arthur
foram uma mistura de fascínio e tensão. Ela se esforçava para aprender os códigos do mundo corporativo. Nomes complicados, horários rígidos, reuniões intermináveis e, sobretudo, lidar com colegas que a olhavam de cima para baixo como se sua simplicidade fosse uma fraqueza. Mas nenhum desses desafios se comparava à sensação que a dominava cada vez que Arthur aparecia perto dela. Ele não precisava dizer nada, apenas o modo como a observava, atento a cada gesto, a cada palavra, a fazia sentir que estava sendo vista de verdade, algo que ninguém em sua vida simples jamais havia feito. Um dia, após uma reunião intensa, Arthur a chamou para seu escritório. Lívia entrou, o coração acelerado. O ambiente era imponente. Paredes de vidro, livros caros e uma enorme mesa de mogno polido. A distância entre eles parecia um oceano. Ela hesitou antes de falar. O que quer de mim, senhor? Ele a olhou sério, mas com um leve sorriso nos lábios. Quero que venha trabalhar comigo em um projeto especial. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Não como funcionária comum. Quero que seja minha assistente pessoal, temporariamente. Lívia engoliu seco, surpresa. Minha assistente pessoal? Mas eu não sei nada sobre o mundo de vocês, sobre negócios. Eu sei, interrompeu ele gentilmente. Mas isso não importa. Quero que você venha comigo porque confio em você e quero que esteja perto de mim. Ela sentiu um frio percorrer a espinha. A proposta era assustadora, mas ao mesmo tempo impossível de recusar. O simples fato de ele confiar nela, de vê-la além de sua condição humilde, era algo que nenhum dinheiro ou título poderia oferecer. Mas eu não sei se consigo, murmurou olhando para baixo. Arthur se aproximou com cuidado para não invadir seu espaço e disse suavemente: Não estou pedindo que seja perfeita, apenas que seja você. Ela respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Finalmente assentiu. Tudo bem, eu aceito. O dia seguinte marcou o início de uma nova rotina. Lívia chegava cedo, observando os corredores de vidro, os computadores sofisticados e as pessoas com roupas caras. Cada passo parecia distante da vida que ela conhecia. Mas Arthur estava lá, sempre ao seu lado, orientando-a com paciência. No entanto, nem tudo era simples. A noiva de Arthur, Melissa, apareceu inesperadamente no escritório naquele mesmo dia. Vestida com elegância e uma aura de superioridade, ela olhou para Lívia com desdém. Quem é você? Perguntou a voz cortante. Lívia, eu sou assistente do Sr. Moretti, respondeu tentando manter a calma. Melissa sorriu de lado, um sorriso que dizia, isso não vai durar. Entendo. Veremos quanto tempo você consegue se manter aqui. O tom era uma ameaça velada, mas Arthur interveio imediatamente. Lívia ficará no projeto e ninguém pode interferir. A tensão era palpável. Lívia sentiu o peso da presença de Melissa e percebeu que seu caminho naquele novo mundo seria muito mais difícil do que imaginava. Mas havia algo que a fortalecia. Arthur. Ele não apenas a protegia, mas também parecia genuinamente interessado nela, como se cada gesto seu importasse. Nos dias que se seguiram, Lívia começou a aprender rapidamente. Cada tarefa concluída, cada comando executado, aumentava a confiança dela. Arthur, por sua vez, descobria-se encantado por pequenos detalhes. O modo como ela se concentrava, como suas mãos tremiam discretamente quando estava nervosa e como, apesar de tudo, não perdia a dignidade ou a bondade. Em uma tarde chuvosa, Arthur a chamou para caminhar pelos jardins da empresa. Eu sei que tudo isso é estranho para você, disse observando-a, mas quero que saiba que estou feliz por ter você aqui. Ela olhou para ele, surpresa com a sinceridade. Eu também estou feliz, senhor. Um rubor subiu às suas bochechas, lembrando-lhe do beijo acidental que mudou tudo. Ele sorriu, e naquele instante, um entendimento silencioso passou entre os dois. Não precisavam falar sobre sentimentos ainda. Cada olhar, cada gesto, era suficiente
para reconhecer a conexão que se formava. O mundo de Arthur era luxuoso, cheio de protocolos e expectativas. O mundo de Lívia era simples, cheio de desafios e lutas diárias. Mas, naquela tarde chuvosa, em meio a jardins perfeitamente cuidados e árvores alinhadas, os dois mundos colidiram de forma suave e inevitável. Ela percebeu que estava começando a se apaixonar, mesmo sem querer admitir. E Arthur, pela primeira vez, entendeu que nenhum sucesso financeiro poderia substituir o que sentia por aquela garota que, em uma noite de chuva, havia salvado sua vida e, inadvertidamente, seu coração. Enquanto o céu escurecia, trazendo nuvens de tempestade, ambos sabiam que a rotina corporativa seria apenas o começo de uma jornada cheia de desafios, emoções e momentos inesperados. E que, no meio de tanta diferença de mundos, o destino havia decidido aproximá-los de forma irrevogável. Lívia caminhava pelos corredores imponentes do prédio de vidro, sentindo cada olhar sobre si. As pessoas falavam baixinho, cochichavam e lançavam sorrisos de escárnio. Era claro, ela não pertencia àquele mundo. O uniforme simples que vestia contrastava com os ternos caros e acessórios de grife ao redor. Ela tentou se concentrar nas tarefas que Arthur lhe passava, mas cada passo era um lembrete de que estava em um território desconhecido, regido por regras invisíveis que ela ainda não compreendia. Cada gesto era observado, cada palavra analisada. Um simples erro podia ser fatal para sua reputação, e no caso dela, parecia que todos estavam esperando para que isso acontecesse. Melissa, a noiva de Arthur, era uma presença constante, silenciosa e ameaçadora. A cada vez que Lívia entrava no escritório, Melissa surgia como uma sombra elegante, lançando olhares de desdém e comentários indiretos que faziam todos se virarem para rir. "Parece que o CEO tem um hobby interessante", disse Melissa uma manhã, com um sorriso frio enquanto passava perto de Lívia. Ver quem consegue sobreviver à selva corporativa sem quebrar, Lívia engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que não poderia confrontar Melissa, não ainda, mas cada gesto dela fazia a jovem se sentir mais determinada. Não era apenas pelo emprego, era para mostrar que coragem, dignidade e bondade eram mais valiosas do que status ou dinheiro. Enquanto isso, Arthur observava de seu escritório. Ele sentia um misto de admiração e preocupação. Admirava a força de Lívia, sua capacidade de enfrentar o desprezo e continuar firme, mas também percebia o impacto que aquele ambiente podia ter sobre ela, e isso o deixava inquieto. "Lívia, precisa ir com cuidado", disse ele quando a chamou para uma reunião privada. "Melissa está tentando te intimidar. Não deixe que isso te afete." "Eu sei, mas não posso simplesmente ignorar", respondeu ela. "Não posso fingir que isso não me machuca." Arthur suspirou, olhando para ela com ternura. "Eu sei, mas lembre-se, você tem algo que ela jamais terá. E isso não é dinheiro nem título. É você mesma." O dia avançava e as tensões aumentavam. Lívia percebeu que os colegas mais experientes estavam fazendo pequenas armadilhas. Tarefas confusas, críticas veladas, instruções contraditórias. Era uma batalha silenciosa, mas ela não recuava. Cada erro que cometia, cada comentário que recebia, fortalecia sua determinação de não se deixar abater. Em uma reunião importante, Melissa tentou humilhá-la publicamente, questionando sua capacidade de gerenciar relatórios e documentos estratégicos. "Você realmente entende do que está falando?" perguntou, com um sorriso que cortava como uma lâmina. "Porque se isso for erro, o CEO terá problemas sérios." Lívia sentiu o rosto arder, mas lembrou das palavras de Arthur: coragem e dignidade. "Sim, eu entendo. Posso explicar os pontos e resolver quaisquer inconsistências", disse com firmeza, mantendo a voz calma e controlada. O silêncio que se seguiu foi tenso.
Alguns colegas desviaram o olhar, outros pareciam surpresos com a postura dela. Melissa, enfurecida por não ter conseguido desestabilizá-la, cruzou os braços e recuou. Arthur, assistindo de longe, sentiu orgulho e alívio. Ela não apenas resistia, mas demonstrava algo raro: inteligência, coragem e determinação, mesmo frente a adversários poderosos. Ele percebeu que, apesar do mundo dele ser diferente, havia uma força dentro de Lívia que era imbatível. Após o expediente, Arthur convidou Lívia para caminhar pelo jardim da empresa, longe dos olhares críticos. "Você foi incrível hoje", disse ele, tentando disfarçar a admiração com um tom casual. "Não foi nada", respondeu ela, tentando parecer modesta, mas não conseguiu esconder o rubor. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por olhares que falavam mais do que palavras. O mundo ao redor parecia desaparecer. Arthur segurou sua mão por um instante, discreto, mas suficiente para que ambos sentissem a eletricidade percorrendo seus corpos. "Lívia", começou ele, mas parou, percebendo que não precisava dizer nada. Ela sabia o que estava acontecendo. Eles caminhavam lado a lado, separados por mundos diferentes, mas ligados por algo invisível, profundo e poderoso. Um fio delicado que não podia ser quebrado por riqueza, status ou preconceito. Ao fim do dia, Lívia voltou para casa exausta, mas com o coração acelerado. Ela sabia que os desafios no trabalho continuariam, que Melissa e os colegas tentariam novamente, mas algo dentro dela havia mudado. Ela havia descoberto coragem que não sabia possuir e um sentimento crescente por Arthur que não podia mais negar. Arthur, em sua cobertura, olhava para a cidade abaixo pensando em Lívia. Um sorriso involuntário se formou em seus lábios. Ele sabia que enfrentaria qualquer obstáculo, quebraria qualquer regra, apenas para mantê-la perto e protegê-la do mundo cruel que não compreendia seu valor. Naquele dia, os dois mundos se chocaram com força, mas também começaram a se fundir imperceptivelmente, e o beijo acidental que mudou tudo ainda permanecia vivo na memória de ambos, lembrando que mesmo em meio a diferenças e obstáculos, o destino já havia traçado um caminho para eles. A rotina corporativa continuava intensa, mas algo novo surgia a cada dia. Uma conexão que ia além do escritório, além de qualquer protocolo ou regra de etiqueta. Lívia, apesar da diferença de mundos, começava a perceber que sua presença não apenas mudava o dia de Arthur, mas também a forma como ele via o mundo. Arthur, acostumado a contratos milionários, reuniões intermináveis e decisões frias, começava a aprender lições que nenhum manual de negócios poderia ensinar. Ele observava a simplicidade de Lívia, sua dedicação, sua empatia e, principalmente, sua capacidade de enxergar as pessoas como seres humanos, não como números ou oportunidades. Em uma tarde, ele a convidou para acompanhar um evento social da empresa. Lívia hesitou. Nunca estivera em um ambiente tão luxuoso, repleto de pessoas importantes e câmeras que pareciam analisar cada gesto. "Você precisa me ensinar como se comportar aqui", disse ele, tentando soar casual. "Eu só sei ser eu mesma", respondeu ela, um sorriso tímido surgindo nos lábios. "Mas posso tentar ajudar." No evento, Arthur percebeu algo que nunca havia notado antes. Enquanto todos estavam preocupados com impressões, negócios e poder, Lívia sorria, conversava com todos de maneira genuína, sem medo ou preconceito. Ela tratava o segurança, a recepcionista e até o músico do piano com a mesma consideração, como se todos fossem iguais. "Ela é incrível", murmurou Arthur para si mesmo. Durante o coquetel, Arthur viu a garota que ele salvou no acidente não apenas como sua salvadora, mas como uma fonte de humanidade que ele havia perdido ao longo dos anos. A cada gesto dela, ele se lembrava de que o mundo poderia ser diferente, mais justo, mais gentil, mais verdadeiro. Mais tarde, quando os convidados se retiraram, Arthur a chamou para uma conversa privada no jardim do local. "Lívia",
começou ele, observando o reflexo da lua sobre o lago artificial. Eu nunca conheci alguém como você. Ela desviou o olhar, corando. Eu só sou... Eu, disse timidamente. Mas você me ensina algo todos os dias, continuou ele. Você me ensina a ver o que realmente importa. Lívia sentiu uma pontada no peito. Não era apenas elogio, era sinceridade pura, profunda e inesperada. Ela percebeu que o sentimento por Arthur crescia e não havia como negar. Nos dias seguintes, pequenas lições continuaram. Arthur aprendia a valorizar gestos simples, sentar no chão com crianças carentes durante uma visita social, sorrir genuinamente para um funcionário, esperar pacientemente por alguém em vez de apressar decisões. Cada aprendizado vinha de Lívia, silenciosa e eficaz, mostrando que a riqueza mais importante era a do coração. E Arthur, por sua vez, também se tornava mais presente para ela. Pequenos gestos, um olhar preocupado, uma mão que segurava a dela discretamente, uma palavra de encorajamento no momento certo. Tudo se transformava em pequenas doses de afeto que não podiam ser ignoradas. Mas nem tudo era fácil. O mundo de Arthur ainda era cheio de pressões, e a noiva dele, Melissa, não deixava de aparecer com indiretas e provocações, testando a paciência de ambos. Você realmente acha que pode influenciá-lo? Disse Melissa uma tarde com desprezo. Lívia apenas sorriu, calma, sentindo-se mais segura de seu lugar na vida de Arthur. Eu não influencio ninguém, eu apenas mostro o que é verdadeiro. Essa sinceridade conquistava Arthur e lentamente mudava não apenas o modo como ele se comportava com os outros, mas também como enxergava a si mesmo. Ele não era apenas um CEO milionário, estava aprendendo a ser um homem melhor, mais humano, mais capaz de amar. Em uma noite calma, após um dia longo de reuniões e desafios, eles se encontraram novamente no jardim da empresa. Arthur segurou a mão de Lívia, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez perder o fôlego. Sabe, disse ele a voz baixa, você mudou minha vida, Lívia. Não só por me salvar, mas por me mostrar quem eu realmente posso ser. Ela sorriu emocionada, sentindo o coração bater descompassado. E você mudou a minha também, respondeu, quase sussurrando. Eu nunca imaginei que um beijo acidental pudesse me levar tão longe. E naquele instante, entre o luar e o brilho das luzes do jardim, eles perceberam que não era apenas um relacionamento de salvamento ou gratidão. Era algo mais profundo, algo que nenhuma diferença de mundo ou riqueza poderia apagar. O beijo que um dia fora acidental, agora se transformava em algo silencioso, invisível, mas constante. A promessa de que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo, aprender qualquer lição e construir algo verdadeiro, mesmo em mundos tão diferentes. O clima no escritório mudou de forma súbita. Onde antes havia tensão contida e olhares desconfiados, agora surgiam provocações veladas e armadilhas cuidadosamente planejadas. Melissa, percebendo que Arthur e Lívia estavam se aproximando cada vez mais, decidiu que era hora de agir. Ela começou com pequenos gestos, e-mails enviados para Lívia com instruções confusas, mudanças inesperadas em relatórios e comentários ácidos sobre sua capacidade. Cada movimento parecia calculado para testar os limites da jovem e fazê-la tropeçar, desacreditando-a aos olhos de todos no escritório. Lívia, embora abalada, tentava manter a compostura. A experiência adquirida até então permitia que ela enfrentasse as situações com calma, mas o peso da hostilidade constante começava a afetá-la. Ela sabia que qualquer erro poderia ser fatal para sua posição naquele mundo corporativo tão cruel. Arthur, percebendo a mudança no comportamento dela, decidiu intervir. "Lívia, fique tranquila", disse em um tom firme, segurando sua mão discretamente no corredor. "Não vou deixar que ninguém te prejudique." Ela olhou para ele, os olhos marejados, e balançou a cabeça. "Eu sei, mas às vezes sinto que não pertenço a esse mundo.
Ele apertou a mão dela com firmeza. Você não só pertence, como está mudando este lugar com sua coragem e integridade. Não deixe que ninguém tire isso de você. Mas Melissa não parou. No dia seguinte, ela conseguiu manipular uma situação delicada. Um erro de comunicação que fez parecer que Lívia havia perdido documentos importantes de um contrato milionário. O clima no escritório se tornou pesado e olhares de reprovação se voltaram para a jovem, que sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lívia, isso não é verdade, tentou explicar, mas ninguém parecia disposto a ouvir. Arthur entrou na sala com pressa, percebendo a situação. Ele olhou para os documentos espalhados e depois para Lívia, seu olhar cheio de preocupação e determinação. Basta! Disse a voz ecoando pelo escritório silencioso. Isso não é culpa dela. Quem não entende o sistema não deveria atacar a pessoa mais dedicada que tenho aqui. Melissa sorriu com ironia, como se tivesse ganho a primeira batalha. Ah, mas senhor, começou, tentando disfarçar. Apenas expus um problema real. Arthur se aproximou dela, imponente e firme. E você não percebeu que o problema real é sua atitude manipuladora. Lívia salvou minha vida, trouxe coragem a este lugar e está aqui para aprender, não para ser vítima das suas intrigas. O escritório ficou em silêncio. Lívia sentiu uma mistura de alívio e gratidão, mas também vergonha pelo caos que se formara. Ela sabia que Melissa não desistiria tão facilmente. Naquela tarde, Arthur convidou Lívia para uma sala isolada, longe dos olhares curiosos. Lívia, não quero que isso te desanime, disse com um tom mais suave. Mas precisamos estar preparados. Melissa não vai parar até tentar nos separar. Ela respirou fundo, segurando a mão dele com força. Eu não quero que você enfrente isso sozinho, murmurou. Nem quero que você sofra por minha causa, respondeu Arthur, aproximando-se dela de forma discreta, mas intensa. Estamos juntos nisso. Naquele momento algo mudou. Lívia percebeu que não era apenas uma questão de trabalho ou sobrevivência naquele mundo corporativo. Era uma prova do que sentiam um pelo outro, da força que precisavam ter para manter o vínculo que começara de forma tão inesperada. Mais tarde, enquanto caminhavam pelos jardins da empresa, Arthur olhou para Lívia com intensidade. Eu não sei o que faria sem você, disse, a voz rouca de emoção. E eu não sei o que faria sem você, respondeu ela, sentindo o coração disparar. O beijo acidental que havia mudado suas vidas agora parecia distante, mas o sentimento que ele despertara permanecia vivo e mais forte do que nunca. Eles sabiam que enfrentariam desafios, intrigas e diferenças de mundos, mas também sabiam que o amor deles era capaz de resistir a qualquer obstáculo. Naquela noite, ao se despedirem, ambos sentiram algo profundo. A queda não era o fim, mas o início de uma batalha que fortaleceria ainda mais o vínculo entre eles. E, no fundo, ambos sabiam que nenhum poder, riqueza ou malícia seria suficiente para apagar o que o destino cuidadosamente unira naquela noite chuvosa. O beijo que mudaria tudo. A noite havia caído sobre a cidade, cobrindo a cobertura de Arthur com um manto de silêncio e luzes cintilantes. A empresa já estava deserta, exceto pelos poucos funcionários responsáveis pela segurança e manutenção. Mas para Arthur e Lívia, aquele momento não tinha pressa, regras ou expectativas. Era apenas eles dois. Ela caminhava pelo escritório vazio, ainda tentando assimilar tudo o que acontecera nas últimas semanas. Entre reuniões desafiadoras, armadilhas de Melissa e olhares curiosos dos colegas, havia crescido uma conexão silenciosa, intensa e inevitável com Arthur. Cada gesto dele, cada olhar, cada pequena atenção haviam deixado uma marca em seu coração que ela não conseguia ignorar. Arthur aproximou-se dela, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e a expressão mais vulnerável do que qualquer outra pessoa já vira. Lívia, posso falar com você? Perguntou em um tom baixo, quase tímido. Ela assentiu,
sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Claro, ele a conduziu para a sacada da cobertura, de onde se via a cidade inteira iluminada. O vento frio misturava-se com a luz da lua, criando um cenário quase cinematográfico. Eles permaneceram em silêncio por alguns segundos, absorvendo a beleza do momento, mas também sentindo a tensão silenciosa entre eles. Finalmente, Arthur quebrou o silêncio. Lívia, desde a primeira noite, quando você me salvou, algo mudou dentro de mim. Ele respirou fundo, a voz rouca de emoção. Eu nunca acreditei que pudesse sentir algo assim por alguém. Tão diferente de mim, tão real. Ela sentiu o coração disparar. Cada palavra dele era como uma faísca, acendendo emoções que ela tentava controlar. Arthur, eu... Começou hesitando, mas ele levantou uma mão para interrompê-la. Por favor, deixe-me terminar, disse ele, com um olhar que não permitia evasivas. Você me ensinou a sentir de novo, a enxergar com o coração e não apenas com a cabeça. Eu estou apaixonado por você, Lívia, não por sua coragem ou por ter me salvado, mas por você, por quem você é. Lívia sentiu lágrimas surgirem nos olhos. Ela nunca imaginou que ouvir algo assim de alguém como Arthur pudesse acontecer. O coração dela, antes contido e cauteloso, começou a bater descompassado. Eu também estou apaixonada por você, confessou, a voz quase um sussurro. Desde aquele beijo acidental, eu não consigo parar de pensar em você. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da cidade abaixo e o vento frio da noite. Era um silêncio confortável, intenso, carregado de emoção e significado. Então, lentamente, Arthur aproximou-se, tocando levemente seu rosto. O toque era suave, carinhoso, mas carregado de intensidade. Posso? Perguntou quase sem respirar. Lívia assentiu, fechando os olhos. O beijo que se seguiu não foi acidental, mas sim a consumação de semanas de tensão, emoções e descoberta. Um beijo lento, profundo, cheio de sentimento e promessa. Cada toque, cada respiração compartilhada reforçava o vínculo entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam pesadamente, com os corações acelerados. Eu prometo, disse Arthur segurando as mãos dela com firmeza, que vou lutar contra tudo e todos para que possamos ficar juntos. Eu também prometo, respondeu Lívia, sentindo que nada, nem mesmo o mundo corporativo, poderia quebrar o que estava crescendo entre eles. Naquele instante, Melissa, mesmo longe, não era uma ameaça. O escritório vazio, a cidade iluminada e o beijo que mudara tudo haviam criado uma barreira invisível. Eles estavam juntos, de coração e alma, prontos para enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto a lua iluminava seus rostos, Arthur e Lívia compreenderam que aquele não era apenas um romance. Era uma promessa silenciosa de amor verdadeiro, um laço que nem riqueza, nem status, nem malícia poderiam apagar. E pela primeira vez, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, sob a luz da lua, com os corações entrelaçados, prontos para enfrentar qualquer queda e qualquer desafio que o destino ainda lhes reservasse. Melissa observava tudo de longe, sua expressão de elegância perfeita, escondendo uma tempestade de inveja e rancor. Cada sorriso de Arthur para Lívia, cada gesto de cuidado, cada olhar cúmplice inflamava algo dentro dela que não podia ser contido. Para Melissa, aquilo não era amor, era uma afronta ao seu orgulho e ao seu mundo cuidadosamente planejado. Ela decidiu que, se não podia conquistar o coração de Arthur novamente, faria de tudo para destruí-lo e destruir Lívia junto. Melissa começou a arquitetar um plano meticuloso, envolvendo cada detalhe do cotidiano da jovem, cada ponto fraco que pudesse explorar. O primeiro passo foi criar situações constrangedoras e humilhantes no ambiente de trabalho. Ela manipulava relatórios, escondia documentos importantes e plantava rumores entre os colegas, todos discretos, mas eficazes para minar a confiança de Lívia.
Não acredito que ela ainda acha que pode se manter aqui, murmurou Melissa para si mesma, observando de um canto. Vamos ver quanto tempo dura. Lívia começou a perceber que algo estranho acontecia. Cada erro parecia amplificado, cada falha mínima era comentada, e os colegas que antes eram neutros agora olhavam com desconfiança. Ela tentava manter a calma, lembrando das palavras de Arthur, coragem e dignidade, mas a pressão começou a pesar. Arthur, atento, percebeu a mudança no comportamento de Lívia. A cada olhar distante, a cada hesitação em suas ações, ele sentia o coração apertar. Ele sabia que Melissa estava envolvida, mas não podia imaginar a extensão do plano. Lívia, você está bem? Perguntou, segurando sua mão discretamente no corredor, como fazia tantas vezes antes. Estou tentando, respondeu ela, com um leve sorriso que não chegava aos olhos. Mas algo está errado. Ele apertou sua mão com firmeza. Não se preocupe, eu vou descobrir o que está acontecendo. Ninguém vai te machucar. Melissa não demorou a agir mais agressivamente. Em uma reunião estratégica, ela questionou abertamente a capacidade de Lívia, tentando constrangê-la diante de executivos importantes. Como podemos confiar que você vai lidar com contratos milionários se nem consegue organizar uma agenda simples? Disse, com um sorriso frio, enquanto todos olhavam. Lívia respirou fundo, tentando manter a compostura. Mas a tensão dentro dela crescia, e por um instante a dúvida ameaçou dominá-la. Arthur interveio imediatamente, erguendo a voz para silenciar a sala. Melissa, isso é inaceitável. Lívia é competente e confiável. Se você duvida disso, está questionando a minha decisão e a verdade dos fatos. A tensão no ar era palpável. Os executivos observavam, surpresos com a firmeza do CEO. Lívia sentiu uma mistura de alívio e gratidão. Ela sabia que Arthur, a protegendo, não apenas mantinha seu lugar, mas mostrava que ela não estava sozinha nessa batalha. Mas Melissa não desistiria. Durante a noite, enquanto a cobertura de Arthur parecia silenciosa, ela arquitetava o próximo passo, uma conspiração mais sofisticada envolvendo imprensa, rumores e até manipulação de contratos, tudo para criar desconfiança entre Arthur e Lívia. Ela acreditava que se pudesse abalar a confiança deles, quebraria o vínculo que se formava, e Arthur voltaria para ela, obediente ao plano que ela julgava perfeito. Enquanto isso, Arthur e Lívia passavam momentos de cumplicidade, sem saber da extensão da conspiração que se aproximava. Cada toque, cada sorriso e cada palavra de incentivo fortalecia seu vínculo, tornando Melissa cada vez mais desesperada. Não vou permitir que ela te machuque, disse Arthur, segurando Lívia pela mão, olhando profundamente em seus olhos. Eu sei, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Mas precisamos estar preparados. A batalha silenciosa que se iniciava não era apenas sobre amor, mas sobre sobrevivência, confiança e coragem. Lívia estava prestes a descobrir que o mundo de Arthur não era apenas luxo e poder. Era também cheio de intrigas, ameaças e decisões que poderiam separá-los. Naquele instante, sob a luz da lua e do brilho da cidade, Arthur e Lívia entenderam que o amor verdadeiro exigiria não apenas paixão, mas também força e união contra qualquer conspiração que tentasse separá-los. E enquanto Melissa sorria por trás de seus planos sombrios, o destino preparava o confronto final, que testaria a coragem, a fé e o coração de ambos. A tensão havia atingido seu ápice. Melissa, determinada a separar Arthur e Lívia, havia espalhado rumores, manipulado contratos e até forçado pequenos erros para enfraquecer a confiança entre eles. Mas o que ela não previu era a força do vínculo que se formara entre a garota pobre e o CEO milionário. Lívia entrou no escritório naquela manhã com passos firmes. Havia noites em claro refletindo sobre cada gesto, cada erro e cada armadilha de Melissa. Mas ela não estava mais sozinha. Arthur estava ali, ao seu lado,
pronto para enfrentar qualquer desafio, pronto para lutar contra qualquer conspiração que ameaçasse o que construíram. Melissa entrou sorrateira, tentando esconder a tensão atrás de seu sorriso frio. "Bom dia, senhores", disse com uma voz doce, mas cortante. "Espero que tudo esteja em ordem." Arthur olhou para ela firme. "Esperamos que sim. Lívia e eu já verificamos todos os detalhes." A sala parecia pequena demais para tanta atenção. Os colegas observavam, alguns nervosos, outros curiosos, enquanto o embate silencioso se desenrolava. Mas Arthur não recuou. Ele havia aprendido que a única maneira de proteger o que importava era confrontar diretamente qualquer ameaça. Melissa lançou uma última provocação. "Vocês realmente acham que isso vai durar? Ela é apenas uma garota do café da estrada. Não pertence a este mundo." Lívia respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu o medo misturado com coragem. Ela percebeu que não precisava provar nada a ninguém, exceto a si mesma. "Eu posso não pertencer ao seu mundo", disse, olhando diretamente para Melissa, "mas pertenço ao lugar onde meu coração está. E meu coração escolheu Arthur." O silêncio tomou a sala. Arthur sorriu, sentindo um misto de orgulho e alívio. "Exatamente", disse ele. "E não há nada que você possa fazer para mudar isso." Melissa, percebendo que não havia mais controle, perdeu a compostura. Sua expressão de superioridade se desfez, revelando frustração e raiva. Ela percebeu que nenhum plano, nenhum jogo de intrigas poderia romper o que já estava consolidado. Mais tarde, em uma sala privada, Arthur segurou as mãos de Lívia. "Nós conseguimos", disse com a voz baixa, cheia de emoção. "Melissa não pode nos separar. Nosso vínculo é mais forte do que qualquer ameaça." Ela sorriu, sentindo lágrimas de felicidade. "Sim, conseguimos", respondeu, sentindo o coração acelerar. "E nada nem ninguém poderá mudar isso." Para celebrar a vitória, Arthur a levou para a cobertura da empresa. A cidade brilhava como um mar de luzes sob eles. O vento frio misturava-se com a sensação de liberdade e vitória. "Lembra do primeiro beijo acidental?", disse ele sorrindo. "Como poderia esquecer?", respondeu ela, rindo suavemente. "Foi o início de tudo." Arthur se aproximou lentamente, olhando-a com intensidade. "Agora não é mais acidental", disse ele, segurando seu rosto com cuidado. "Este é o começo de algo que eu escolho todos os dias. Você é minha escolha, Lívia. Sempre será." Ela sorriu, sentindo o coração explodir de felicidade. "E você é minha escolha, Arthur." Eles se beijaram sob a lua. Desta vez sem hesitação, sem medos, apenas entrega e amor verdadeiro. Os dias seguintes foram marcados por mudanças. Melissa, derrotada, retirou-se lentamente, incapaz de competir com a sinceridade e a força do vínculo deles. Lívia encontrou seu lugar não apenas no mundo corporativo, mas também no coração de Arthur, mostrando que coragem, bondade e amor podiam vencer qualquer barreira. Arthur, por sua vez, aprendeu que riqueza e poder não eram suficientes para preencher o vazio do coração. Lívia o ensinou a amar de forma genuína, a se importar de verdade e a valorizar o que realmente importava: sentimentos, coragem e lealdade. No fim, não foi apenas o beijo acidental que mudou tudo, mas a coragem de enfrentar obstáculos, a força de permanecer verdadeiro e o amor incondicional que uniu duas almas de mundos diferentes. E enquanto a cidade brilhava abaixo deles, Arthur e Lívia sabiam que aquele era apenas o começo de uma vida inteira juntos, enfrentando o mundo, superando desafios e vivendo um amor que nenhum destino poderia apagar. O beijo que começou por acaso tornou-se a promessa de um amor eterno, a prova de que mesmo em mundos diferentes, quando o coração escolhe, ninguém e nada pode separar dois seres destinados a ficar juntos.